Existe uma página no arquivo que não deveria estar em branco. Ela descreve um edifício. É uma estrutura retangular. Provavelmente possui paredes de tijolos de barro. Fica em um local que era o meio do rio Eufrates há 4.600 anos. O documento que descreve este edifício não é antigo. Ele foi produzido no ano 2003 da Era Comum. Isso aconteceu em um laboratório de geofísica em Munique, na Alemanha. Foi usado um aparelho chamado magnetômetro de césio. A máquina não mente. Ela lê a assinatura magnética diferencial entre o tijolo de barro compactado e o sedimento aluvial. A máquina produz um mapa. Nesse mapa existe uma forma no antigo leito do rio Eufrates. Ela fica a oeste das ruínas do Templo do Ano Novo. A forma ainda não foi escavada. Nenhuma mão tocou no que está abaixo dela. É por aqui que começamos esta noite. Não começamos com o que foi encontrado. Começamos com o que foi achado e depois deixado para trás. Falaremos da distância entre a detecção e o conhecimento. Trataremos do silêncio de um local visto, mas nunca aberto. O geofísico se chamava Jörg Fassbinder. Ele trabalhava para o Departamento Estadual de Monumentos Históricos da Baviera, em Munique. Seu colega era Helmut Becker. Juntos, eles levaram a magnetometria de césio para as ruínas de Tel Warqa em 2001. Tel Warqa fica no sul do Iraque. Este é o nome moderno da antiga cidade de Uruk. Uruk foi a cidade de Gilgamesh. Foi a primeira cidade da história a ter mais de 40.000 habitantes. O poema épico mais antigo da Terra descreve suas muralhas com detalhes reverentes. Eles pegaram a técnica emprestada da prospecção mineral. Um magnetômetro de césio é carregado em uma estrutura sobre a superfície do solo. Ele detecta a diferença entre as propriedades magnéticas do tijolo cozido e do sedimento. Onde os construtores antigos colocaram tijolos queimados, a leitura muda. A máquina não precisa cavar. Ela lê a terra como se fosse uma página. Essa página revelou algo extraordinário em mais de 100 hectares de Tel Warqa. A muralha da cidade surgiu primeiro. Quase 1 quilômetro dela foi mapeado em apenas uma temporada. A muralha tinha 40 metros de largura em sua base. Ela foi feita de tijolos de barro cozidos, conforme o épico de Gilgamesh. O épico diz que o próprio Gilgamesh construiu essa muralha. Mesmo sendo apenas uma imagem no computador, ela ainda impressiona. Depois veio o sistema de canais. Era uma rede complexa de vias navegáveis dentro da própria cidade. Fassbinder descreveu a cidade como uma Veneza no deserto. Os canais conectavam os distritos. Eles controlavam a água das enchentes e abasteciam as casas. Esse nível de engenharia hidráulica não deveria existir na Mesopotâmia Sul naquele período. No entanto, a assinatura magnética do solo provava que o sistema existia. Estruturas de jardins apareceram. Padrões de campos e casas da era babilônica surgiram. Encontraram um cemitério do período babilônico médio. Havia o Templo do Ano Novo, dedicado a Anu e Inanna. Anu era o senhor do céu, e Inanna era a senhora do amor e da guerra. No oeste desse complexo de templos, algo mais apareceu. Uma anomalia retangular surgiu onde o antigo Eufrates corria. Fassbinder escreveu sobre isso com cuidado. Ele não fez um anúncio barulhento. Ele publicou a descoberta na revista Arqueologia Polona no ano 2003. A publicação estava no volume 41. Ela ocupava as páginas 122 a 124. Sua linguagem foi muito precisa. Ele escreveu que detectaram restos de um edifício no meio do antigo rio. Fassbinder sugeriu que a estrutura poderia ser um túmulo. O pesquisador afirmou que a descoberta deveria permanecer especulativa. Isso não era uma manchete, mas sim uma ressalva. Era a linguagem de um cientista prudente. Entretanto, a rede de notícias, BBC, publicou uma história mesmo assim. Isso ocorreu no dia 29 de abril de 2003.
A manchete dizia que o túmulo de Gilgamesh poderia ter sido encontrado. Poucas semanas depois começou a invasão do Iraque. As escavações pararam. A anomalia permaneceu no solo. Ela ainda está lá. Esta noite vamos caminhar até ela. Leremos todos os documentos que descrevem o seu conteúdo. Ficaremos na beira da sala selada com uma lâmpada. Ao levantarmos a luz, veremos as paredes por completo. Mas devemos começar pelo princípio. Isso significa que devemos começar com a argila mais antiga. Nossa caminhada pelo arquivo começa aqui. Antes de existir um épico, existia uma lista. A lista de reis sumerianos é uma tabuleta de argila. A cópia mais importante foi escrita no reinado de Utu-Rengal de Uruk. Ela foi composta por volta do ano 2125 antes da Era Comum. Este documento é tanto teologia política quanto história. Ele organiza os reinos da Mesopotâmia Sul em uma única sequência. A lista vai desde antes do dilúvio até o momento da escrita. Aí parece um fio ininterrupto passando de cidade em cidade. Os reis de antes do dilúvio governaram por dezenas de milhares de anos cada. Depois do dilúvio, os números diminuem. Os reis ainda reinam por séculos. São séculos e não milênios. Os registros se tornam mais específicos e mais humanos. Na dinastia de Uruk, o quinto rei é listado como Gilgamesh. A lista diz que seu pai era um nômade. Ele teria reinado por 126 anos. 126 anos ainda é um tempo impossível hoje. Mas é pouco para os padrões da lista. É um tempo comprimido e quase mortal. A palavra traduzida como nômade causa uma disputa entre estudiosos. Quase nenhum relato popular menciona esse debate. Em algumas versões da lista, a entrada é diferente. O pai de Gilgamesh é descrito como um espírito Lilu. Ele seria um sumo sacerdote de Kulaba. O Lilu era uma entidade errante na cosmologia suméria. Não era totalmente humano, nem divino. Era algo entre os dois mundos. Isso é importante por causa da afirmação de que Gilgamesh era 2/3 Deus. Essa frase vem do épico babilônico padrão. O escriba Sinleqi-Unini compôs essa versão. Isso ocorreu por volta de 1500 antes da Era Comum. Esta é a versão que a maioria das pessoas conhece. Mas a lista de reis é mais antiga. Os historiadores divergem sobre quem foi Gilgamesh na história. O filólogo Andrew George publicou uma edição crítica do épico em 2003. Ele escreveu que provavelmente existiu um rei chamado Bilgames em Uruk. Mas o Gilgamesh épico é um personagem literário. Várias tradições diferentes foram unidas a ele. Segundo George, é inútil tentar encontrar na história um herói de lenda assim. No entanto, existe uma pequena inscrição em argila de Ur. Ur era uma cidade ao sul de Uruk. A inscrição diz que Utu selecionou Gilgamesh. Utu é o deus do sol. Esse texto não pertence a uma tradição literária posterior. Ele faz parte dos textos arcaicos de Ur. É o documento mais próximo de um Gilgamesh histórico que possuímos. A inscrição Tumal também menciona Gilgamesh pelo nome. Ela é um texto de 34 linhas. Foi escrita no reinado de Ishbi-Erra por volta de 1950 antes da Era Comum. O texto diz que Gilgamesh construiu o local sagrado de Numumburra. Existe também o rei Enmebaragesi de Kish. Ele é o único rei da Era de Gilgamesh presente em inscrições contemporâneas. Sua existência é confirmada pela arqueologia. O poema sumério de Gilgamesh e Aga descreve uma batalha. Gilgamesh derrotou Aga, que era filho de Enmebaragesi. Essa conexão entre um rei real e a tradição de Gilgamesh é importante. Não é uma prova final, mas tem valor. Os documentos nos dizem que provavelmente existiu um homem. Ele provavelmente governou Uruk e construiu muralhas. Nos séculos após sua morte, esse homem se transformou em algo mais. Ele se tornou o que os sumérios precisavam que ele fosse.
Gilgamesh virou um juiz dos mortos e um irmão divino. A transformação de homem em mito é um tipo de sepultamento. O texto o cobriu da mesma forma que o rio cobriu o túmulo. Sabemos o que o texto diz sobre como o enterro foi feito. Esse é o próximo passo em nosso arquivo. O poema começa pelo fim. Gilgamesh já está morrendo. O poema A Morte de Gilgamesh foi preservado em fragmentos em Nippur. Outros fragmentos mais completos foram achados em Meturan, no Iraque. O texto não se aproxima da morte de forma lenta. Gilgamesh teve um sonho. No sonho, os grandes deuses estavam reunidos. Estavam lá Anu e Enlil. Enlil era o senhor do vento e do destino dos homens. Enki era o deus da sabedoria e guardião dos decretos divinos. Ninhursag, a Mãe Terra, também estava presente. No sonho foi Enlil quem falou. Enlil decretou o destino de Gilgamesh antes do rei nascer. Ele deu a Gilgamesh a realeza e o heroísmo em batalha. Deu a ele um poder físico incomparável. Mas Enlil não concedeu a imortalidade. Enlil nunca teve a intenção de dar a vida eterna ao rei. O sonho apenas deixou o decreto claro. Enlil disse que os deuses decretaram a morte para a humanidade. Eles mantiveram a vida eterna em suas mãos. Não há negociação no poema. Não existe um último apelo ou truque do destino. O rei recebe o decreto e o compreende. Gilgamesh não sente raiva nem chora. Ele aceita a verdade da qual tentava fugir há muito tempo. O texto então passa para a sequência do enterro. O poema se torna algo incomum na literatura suméria por ser muito específico. Samuel Noah Kramer publicou a primeira edição crítica em 1944. Ele utilizou os fragmentos de Nippur. A versão de Meturan foi recuperada em 1979. Isso ocorreu durante escavações do Conselho Estatal Iraquiano. Antoine Cavignon e Farouk Al-Hawi publicaram o texto no ano 2000. O texto de Meturan completou as lacunas de Nippur. Os textos descrevem o momento entre o decreto e o enterro. Em seu leito de morte, Gilgamesh age como um rei. Ele está organizando sua própria passagem. O poema diz que ele se deitou no local preparado. A terra ao redor dele silenciou. Os rios levaram a notícia. Os animais selvagens ouviram, e então a lista começa. Há algo sobre uma lista em um poema desta época que detém o leitor. As listas na literatura antiga do Próximo Oriente não são apenas enchimento. Elas não representam uma decoração estilística. As listas são uma forma de respeito. Nomear uma coisa é reconhecer sua realidade. Listar os mortos que acompanharão um rei é honrar cada um deles individualmente. Isso também serve para construir o peso total do que está sendo tirado do mundo vivo. A lista em A Morte de Gilgamesh é uma lista de sepultamento. Caminharemos por ela na próxima sala. Mas primeiro, há mais uma coisa que o poema diz antes do início do sepultamento. O texto afirma que o rei-deus Gilgamesh receberia um lugar de honra ao chegar ao submundo. Ele não seria uma alma condenada vagando pelos salões cinzentos de Ereshkigal. Gilgamesh seria um senhor e um juiz. O poema o coloca ao lado de Dumuzi, o deus pastor. Ele também fica ao lado de Ningishzida, a divindade serpente das raízes da terra. Estes são os grandes senhores do submundo na cosmologia suméria. Ser colocado entre eles não é um castigo. É uma elevação de um tipo diferente. Enlil deu a morte, mas Enlil também deu o que vinha depois da morte. Não era o nada, mas sim um cargo. Ele deu autoridade e uma função. O homem que construiu as muralhas de Uruk governaria agora os mortos. Os escribas sumérios devem ter achado essa troca profundamente satisfatória. O rei perde um tipo de poder. Ele recebe imediatamente outro tipo de autoridade.
O universo se fecha ao seu redor sem qualquer lacuna. O poema não lamenta Gilgamesh, mas o instala em seu novo posto. Agora chegamos à parte da engenharia. A versão de Mithran, de A Morte de Gilgamesh, é o texto mais completo. Ele foi recuperado em Tel Haddad, no ano de 1979. Este texto contém um detalhe sobre o sepultamento de Gilgamesh. Trata-se de uma das instruções de engenharia mais marcantes em qualquer texto literário antigo. Os trabalhadores de Uruk desviaram o rio Eufrates. Isso não foi algo metafórico ou apenas um ritual. Eles redirecionaram fisicamente o fluxo do rio. No início do terceiro milênio antes da Era Comum, o Eufrates corria pelo centro urbano. Esse local é o que hoje chamamos de Tel Warqa. A cidade não foi construída ao lado do rio. Uruk foi construída ao redor do Eufrates. E canais saíam do canal principal para distritos, templos e jardins. O rio era a espinha dorsal de Uruk. Desviá-lo, mesmo que temporariamente, era como realizar uma cirurgia cívica. O texto diz que após o desvio, o leito do Eufrates foi preparado como um túmulo. A estrutura foi construída no leito seco do rio. O rei foi colocado lá dentro com tudo e todos os que o sepultamento exigia. Então o rio foi devolvido ao seu curso original. A água selou o túmulo. Considere agora a logística do que este texto descreve. O Eufrates, em cheia, carrega sedimentos em uma taxa muito alta. Isso poderia enterrar uma estrutura de tijolos de barro em uma única geração. Mesmo na estação seca, a pressão do rio sobre uma câmara selada seria imensa. Construir uma estrutura para sobreviver a essa pressão exigia grande conhecimento de engenharia. Isso ocorreu no terceiro milênio antes da Era Comum. Eles usaram tijolos de barro cozido reforçados provavelmente com betume. O sistema de canais revelado pelo magnetograma de Fassbinder sugere que eles possuíam esse conhecimento. O detalhe do betume é muito importante. O betume é um asfalto de ocorrência natural. Ele brota do solo em vários locais no sul do Iraque. Os sumérios o usavam como argamassa e para impermeabilização. Também servia como calafetagem de barcos e agente de ligação para ferramentas. Um túmulo real planejado para ser selado sob um rio certamente seria revestido de betume. Fassbinder detectou uma estrutura no antigo leito do rio em Tel Warqa. Esta anomalia retangular no magnetograma está localizada exatamente onde a lógica de engenharia sugere. A anomalia está no antigo leito do Eufrates, a oeste do Templo de Ano Novo. Esta é a relação geográfica precisa descrita no poema. Não se trata de uma coincidência de interpretação. É uma correspondência exata de localização. Agora, precisamos dizer algo honesto neste ponto da caminhada pelo arquivo. O próprio Fassbinder esclareceu sua posição no ano de 2023. Ele enviou uma comunicação para pesquisadores independentes sobre o assunto. Ele afirmou que nunca alegou ter encontrado o túmulo de Gilgamesh. Ele também nunca realizou escavações no local. Ele disse apenas que encontrou uma feição que se assemelha às descrições da localização do túmulo. Essa é a posição científica correta. Um magnetograma é apenas um mapa de anomalias magnéticas. Ele não pode dizer o que existe dentro de uma estrutura. Não pode confirmar se a estrutura era um túmulo ou um armazém. Poderia ser um anexo de templo ou algo sem equivalente moderno. O mapa apenas indica que algo está lá. Mostra que o objeto é feito de tijolo queimado. A forma é retangular e a localização corresponde ao antigo curso do rio. O restante é apenas inferência cuidadosa e fundamentada historicamente. Ainda assim, a correspondência não é fácil de descartar. Temos o poema em uma mão e o magnetograma na outra. O Eufrates se move lentamente ao longo de milênios.
Os rios nas planícies do sul do Iraque mudam seus canais por quilômetros. Isso ocorre ao longo de séculos. Tel Warqa fica hoje a leste do moderno rio Eufrates. O rio se moveu de sua posição original. A pesquisa de Fassbinder foi realizada na extensão leste da cidade. Este território já foi o leito do rio no passado. Ele encontrou uma muralha da cidade com 40 metros de largura. A muralha foi construída com tijolos de barro cozido. Sua localização e construção correspondem às muralhas que o épico descreve. Tudo o que pode ser verificado sem escavação já foi verificado. Apenas o interior permanece desconhecido. O interior é o que o poema descreve em detalhes específicos. Esse detalhe está no próximo documento. A lista de sepultamento em A Morte de Gilgamesh não é uma descrição geral. Não se trata de um costume sumério genérico. É uma lista específica e um inventário nomeado. Sua especificidade é o que a torna extraordinária. A passagem nomeia quem foi enterrado com o rei. O texto não fala sobre objetos, mas sobre pessoas. A lista inclui sua amada esposa e seu amado filho. Menciona sua esposa favorita e sua esposa júnior. Cita seu músico, seu copeiro e seu amado barbeiro. Também inclui sua equipe doméstica e os atendentes purificados do palácio. A lista continua. Cada entrada carrega a palavra amado. Não é uma contabilidade fria, mas uma liturgia de luto. O escriba em Meturan honrou os mortos como indivíduos. Eles foram registrados como acompanhantes de uma morte maior. A versão de Meturan também nomeia Ur-Lugal como um sobrevivente. Ur-Lugal era o filho de Gilgamesh. A lista de reis sumérios cita Ur-Lugal como o sucessor de Gilgamesh em Uruk. Ele reinou por 30 anos. Sua presença como alguém que continua vivo é um detalhe único. Esta informação foi identificada em uma publicação do ano 2000. Os autores foram os pesquisadores Cavigno e Al-Hawi. Os fragmentos de Nippur não preservam isso claramente. Considere agora o que esta lista de sepultamentos significa para a arqueologia. Nas décadas de 1920 e 1930, houve escavações em Ur. O arqueólogo britânico Leonard Woolley escavou o cemitério real. Ele encontrou 16 túmulos reais. Alguns dos mais elaborados são agora chamados de Grandes Fossas da Morte. Woolley encontrou os restos mortais de dezenas de atendentes. Em uma das fossas havia 74 pessoas. Havia soldados com capacetes de cobre. Mulheres usavam adereços de cabeça elaborados de ouro e lápis lazuli. Os músicos possuíam liras que agora estão em museus. Essas liras ainda carregam as cabeças de touro esculpidas que decoravam os instrumentos. As evidências de Ur mostraram a prática de sepultamento real suméria. Isso envolvia o enterro de muitos servos junto com o rei. Isso ocorreu no período dinástico inicial. Essa época é contemporânea ao Gilgamesh histórico. Nenhum texto literário sumério havia confirmado essa prática por escrito até o ano 2000. Isso mudou com a publicação de A Morte de Gilgamesh naquele ano. O texto tornou-se a primeira fonte escrita a confirmar o costume. A prática arqueológica em Ur foi corroborada pelo poema sobre Gilgamesh. Esta é a conexão que quase nenhum relato popular faz. As evidências de Tel Hadad e do cemitério real de Ur falam do mesmo costume. Eles vêm de cidades e reis diferentes. No entanto, o padrão é o mesmo. O padrão implica que a estrutura sob o antigo Eufrates conteria muitos indivíduos. O que mais a teologia funerária sugere sobre o interior da estrutura? Um texto literário chamado O Viajante e a Donzela descreve oferendas. Corpos recebiam pão e água antes do sepultamento. Alimentos e bebidas eram derramados no chão para uma descida da alma. Textos do período de Ur 3 documentam o Kispum. O Kispum era uma oferta regular de comida e bebida aos mortos. Isso era realizado pelos membros da família que sobreviviam.
O objetivo era sustentar o fantasma no submundo. Isso evitava que o espírito retornasse para assombrar os vivos. Um sepultamento real teria essas provisões em uma escala proporcional. Haveria vasos cerimoniais, estoques de alimentos e armas. Um rei chegava ao submundo como um rei e não como um suplicante. O poema A Morte de Ur-Nammu descreve um rei posterior chegando ao mundo inferior. Ur-Nammu apresenta presentes aos deuses, como vasos, armas e joias. Ele se equipa para uma vida após a morte, dedicada ao governo. O sepultamento de Gilgamesh conteria tudo isso se seguisse a lógica dos textos. Incluiria vasos, armas e pertences pessoais dos indivíduos enterrados com ele. Poderia haver ferramentas, instrumentos, joias e copos. Em Ur, Woolley encontrou pequenos copos ao lado de vários corpos nas fossas da morte. Talvez exista algo mais específico para Gilgamesh. O épico diz que Gilgamesh retornou de sua busca fracassada pela imortalidade. Ele inscreveu a história de sua jornada nas muralhas de Uruk. Este é o mito de origem do próprio poema. O texto explica sua própria existência através do herói. É especulativo se haveria tábuas de argila dentro de um sepultamento selado. Nenhuma evidência apoia isso no momento. Contudo, a ideia não é impossível para uma figura com tamanha importância. Outros sepultamentos reais no antigo Próximo Oriente incluíam a escrita. Sabemos pelos textos que o sepultamento foi coletivo. Os bens funerários eram substanciais. A localização foi selada sob um rio e a construção era permanente. O rio era a tranca e o sedimento era o selo. O magnetograma nos mostrou a forma da porta. Existe um texto das cavernas de Qumran, no Mar Morto, que faz algo incomum. Ele coloca o nome de Gilgamesh entre os Nefilim. O Livro dos Gigantes é um texto aramaico fragmentário da Caverna 4 em Qumran. Ele carrega o código de identificação 4Q531. Pertence à tradição judaica do período do Segundo Templo. Foi composto entre o terceiro e o primeiro século antes da Era Comum. Não se trata de um texto sumério. É um texto sectário judeu que trata da tradição dos vigilantes. Ele fala sobre os filhos dos vigilantes conforme descrito no livro de Enoque. E na sua lista da descendência gigante dos vigilantes caídos, o texto nomeia Gilgamesh, ao lado de Ohia, Marwei e Rahia, gigantes Nefilim que falam e sonham. Gilgamesh aparece. Estes gigantes procuram o conselho do próprio Enoque sobre o destino que os aguarda. O texto inclui uma figura cujo nome se lê Gilgamesh no aramaico. Isto não é um pequeno detalhe. Significa que a memória de Gilgamesh, como um ser de sangue misto divino e mortal, cruzou tradições. O ser 2/3 deus da epopeia babilônica passou da tradição sumério-acadiana para a literatura apocalíptica judaica. Ele viajou por mais de 1000 anos e por uma estrutura teológica inteiramente diferente. Gilgamesh chegou carregando ainda o mesmo atributo central de não ser totalmente humano. A cópia de Ugarit da epopeia de Gilgamesh dá medidas físicas específicas. Esta versão é do século XII antes da Era Comum. Ela foi recuperada da antiga cidade costeira síria de Ugarit. As linhas 34 a 36 do texto de Ugarit descrevem a sua altura. Ele tinha 11 côvados de altura e 4 côvados de largura no peito. O seu pé media 3 côvados e as suas pernas tinham o comprimento de uma cana. Por essas medidas, a figura descrita teria entre 16 e 18 pés de altura. Os estudiosos tratam isto como hipérbole literária honorária. Um semideus deve ser fisicamente extraordinário. Os números codificam o estatuto teológico e não a anatomia humana. Esta é a leitura convencional e está quase certamente correta. No entanto, a questão nunca foi resolvida por evidências físicas concretas.
Nenhum resto de esqueleto de qualquer contexto real de Uruk foi recuperado ou analisado. Os túmulos de elite da cidade permanecem debaixo do solo. Apenas uma escavação poderia resolver se havia algo anatomicamente invulgar nestes indivíduos. Esta escavação ainda não aconteceu. O fragmento dos manuscritos do Mar Morto coloca Gilgamesh entre os Nefilim. Isto levanta uma questão interessante sobre a transmissão entre culturas. Como é que o seu nome chegou a um texto apocalíptico judaico? A rota mais provável é através da diáspora babilônica. As comunidades judaicas na Babilônia estavam em contato direto com as tradições literárias locais. Isto ocorreu durante e após o exílio no século VI, antes da Era Comum. A epopeia de Gilgamesh ainda era copiada e lida nas escolas dos templos babilônicos. A figura de Gilgamesh como um ser de força sobre-humana estava disponível. Escritores judeus trabalhavam com a tradição de gigantes nascidos de uniões entre divinos e humanos. A ligação era óbvia demais para ser ignorada. A epopeia diz que ele era 2/3 divino. A tradição dos vigilantes diz que os Nefilim nasceram de pais divinos e mães mortais. A conexão surgiu de forma natural. O que é notável para os nossos propósitos é a duração da memória. O provável reinado histórico ocorreu cerca de 2.600 anos antes da Era Comum. O Livro dos Gigantes foi provavelmente composto 200 anos antes da Era Comum. Isso representa um período de cerca de 2.400 anos. O nome de Gilgamesh persistiu durante todo este tempo. O atributo do sangue misto também persistiu. A associação com o gigantismo continuou presente na literatura. No mundo antigo, esse tipo de persistência entre línguas e culturas não é acidental. Significa que a figura era real o suficiente como um objeto cultural. Gilgamesh sobreviveu ao colapso total da civilização que o criou. Agora podemos mapear a maior cidade dessa civilização em sombra magnética. Coloque-se na borda do magnetograma e olhe para a cidade. Não veja a cidade apenas como uma ruína ou uma série de valas arqueológicas. Veja a cidade como o magnetômetro de Césio a revelou. Ela aparece como um plano urbano coerente. Era uma metrópole funcional com 40.000 pessoas. O local era organizado em torno da água e do ritual. Havia uma troca de mercadorias através de grandes distâncias. Só agora começamos a apreciar a escala deste comércio. A muralha aparece primeiro no levantamento. A muralha corre por mais de 1 quilômetro na secção pesquisada. Ela tem 40 metros de largura na sua base. Foi feita de tijolo de barro cozido. Este é o tipo de tijolo resistente e não a variedade seca ao sol. A energia necessária para produzir tijolos para 11 quilômetros de muralha é impressionante. A muralha tinha 40 metros de espessura. Isso implica operações de fornos em escala industrial mantidas por décadas. Também implica uma autoridade política capaz de organizar esse trabalho pesado. Isso implica a existência de um rei com grande poder. A epopeia acredita Gilgamesh pela construção dessas muralhas. Talvez ele as tenha construído do zero ou completado o trabalho de governantes anteriores. A muralha traçada pela magnetometria de Fassbinder é a muralha descrita no poema. O tijolo e o texto estão em correspondência direta. Dentro da muralha, encontramos o sistema de canais. Fassbinder descreveu canais que ramificam do canal principal do rio Eufrates. Estes canais entravam no interior da cidade em múltiplas direções. As leituras magnéticas mostram depósitos de lodo de antigas inundações. Em alguns locais, a parede do canal falhou e a água espalhou-se. Ela atingiu as ruas e as estruturas adjacentes. As casas perto dessas falhas foram enterradas pelo lodo. A inundação foi preservada no registro magnético do solo. Isto
é o que significa uma Veneza no deserto. Era uma cidade atravessada por água em todos os sentidos. A cidade geriu a sua relação com o rio através da engenharia avançada. Os habitantes não construíram simplesmente longe da planície de inundação. Eles aceitaram o rio como um elemento do design urbano e construíram de acordo. O Templo do Ano Novo aparece no magnetograma a noroeste da rede de canais. Ele foi dedicado ao deus do céu, Anu, e à deusa Inanna. Inanna era a deusa do amor, da guerra e da descida. O Festival do Ano Novo, em Uruk, era um evento ritual definidor na Mesopotâmia. Envolvia a união simbólica do rei da cidade com Inanna. Este casamento ritual renovava a fertilidade e a abundância agrícola da cidade. Garantia também a proteção contra desastres naturais. O rei desempenhava o papel de Dumuzi, o pastor divino. Inanna descia e a união acontecia no templo. Depois disso, o ano começava novamente. O rei que realizava este ritual não era apenas um administrador político. Ele era uma figura cosmológica central. O seu corpo encenava a relação entre o mundo divino e o mundo humano. Portanto, a sua morte não era apenas a morte de um indivíduo. Era um evento cosmológico de grande escala. Era uma ruptura na relação entre a terra e o céu. Este momento precisava de uma gestão ritual cuidadosa. O enterro sob o rio não é apenas um método de eliminação física. O enterro sob as águas é uma declaração teológica profunda. O rio é a fronteira entre a cidade viva e o submundo. Colocar o rei sob o rio posiciona o rei precisamente nesse limiar. Ele preside a passagem entre mundos, como o poema diz que Enlil decretou. O templo do Ano Novo e o sistema de canais estão presentes. A muralha de 40 metros e o layout da cidade funcionam como um instrumento ritual. A oeste do templo, no antigo leito do rio, reside a anomalia detetada. O magnetograma torna a relação espacial visível de uma forma única. O túmulo não está num local remoto. Ele não está no deserto fora da cidade. O túmulo está inserido na geografia religiosa da cidade. Ele está posicionado entre o complexo do templo e o rio. Este é o espaço teológico preciso que o poema descreve. Isso não é uma coincidência de linguagem literária. Trata-se de planeamento urbano deliberado. Considere também a escala do que rodeava o local. Uruk, no seu auge, era a maior cidade da Terra. Isto ocorreu no final do período de Uruk, cerca de 3.100 anos antes da Era Comum. A sua população excedia qualquer outro assentamento contemporâneo no Egito ou na Índia. A população de Uruk era maior do que no Vale do Indo ou na Anatólia. O alcance político e econômico de Uruk estendia-se até a Síria e Turquia. A chamada expansão de Uruk representa uma das primeiras instâncias de globalização cultural. Isto inclui a disseminação de cerâmica, ferramentas e selos cilíndricos. Esta é a cidade que o poema está a descrever. Mas não era uma pequena cidade ribeirinha, mas uma cidade-mundo. Foi o lugar onde o conceito de escrita foi inventado. Sistemas de contabilidade e estruturas burocráticas foram sistematizados pela primeira vez. Estes sistemas organizavam dezenas de milhares de pessoas. O rei dessa cidade não era um simples chefe tribal. Ele era o chefe de um aparelho de Estado extraordinariamente sofisticado. A sua morte era um evento de Estado obrigatório. O seu enterro era um projeto de Estado monumental. A engenharia necessária para desviar o Eufrates estava ao alcance daquela instituição. A instituição já tinha construído uma muralha de 11 quilômetros de comprimento. O poema não descreve uma tarefa impossível. Ele descreve uma tarefa difícil. O estado de Uruk já tinha demonstrado que o difícil estava ao seu alcance. Isto é visível em tijolos, canais e tábuas administrativas.
29 de abril de 2003. A British Broadcasting Corporation publica o seu artigo sobre o tema. Arqueólogos no Iraque acreditam ter encontrado o túmulo perdido do rei Gilgamesh. Fassbinder é citado como fonte no texto. A história espalha-se rapidamente por jornais e programas de rádio. Em poucas semanas, as forças dos Estados Unidos e aliados iniciam a invasão do Iraque. As escavações em Uruk param imediatamente. O que se seguiu é um registro histórico bem documentado. O Museu do Iraque em Bagdade foi saqueado em abril de 2003. Cerca de 15.000 objetos foram levados. Mais de 3.000 artefactos desse museu ainda não foram recuperados. Entre os itens perdidos estão objetos de valor acadêmico insubstituível. Tábuas cuneiformes e selos cilíndricos desapareceram sem deixar rastro. A situação em sítios arqueológicos fora de Bagdade foi ainda pior em alguns casos. Saqueadores com detetores de metais trabalharam em locais sem vigilância por meses. Lugares que sobreviveram por 4.000 anos foram despojados numa única estação. Uruk não ficou imune ao caos. O Instituto Arqueológico Alemão suspendeu as suas operações no local. Eles escavavam em Tel Warqa desde 1912. Mais de um século de trabalho de campo cuidadoso foi interrompido indefinidamente. A anomalia no antigo leito do rio não desapareceu com o tempo. O solo não se importa com guerras ou conflitos humanos. Mas as pessoas com equipamento e infraestrutura para investigar foram embora. Fassbinder acabou por retomar o trabalho de magnetometria. Uma publicação de 2018 documenta a continuação da pesquisa em Uruk. Em 2023, Fassbinder respondeu a um investigador independente. Ele disse que a pesquisa no Iraque continuou através de levantamentos por magnetômetro. A estrutura anômala no antigo leito do rio permanece lá. Ela não foi reidentificada publicamente nem descartada em levantamentos atualizados. Ela simplesmente permanece onde foi encontrada pela primeira vez. A estrutura continua não escavada e não confirmada. Ela permanece sem perturbações debaixo do solo de Uruk. Existe uma qualidade específica em um sítio arqueológico encontrado, mas ainda não aberto. Ele existe em um estado de potencial suspenso. Tudo o que ele pode conter é simultaneamente possível. A ausência de escavação não é o mesmo que a ausência de evidência. É a preservação da evidência em uma forma diferente, selada e intacta. Os obstáculos práticos para escavar o local são reais e significativos. As condições de segurança no sul do Iraque permanecem complicadas. Elas melhoraram em relação aos piores anos entre 2003 e 2011. O financiamento para a colaboração arqueológica internacional ainda é limitado. O Conselho Estatal de Antiguidades e Patrimônio do Iraque possui suas próprias prioridades. Eles gerenciam muitos locais que exigem atenção urgente. O Instituto Arqueológico Alemão realiza um trabalho de longo prazo em Tel Warqa. Esse trabalho tem sido minucioso, porque o local recompensa a paciência. Nada disso significa que a anomalia nunca será investigada. Significa apenas que ela ainda não foi explorada. A porta permanece fechada, mas a chave existe. A descrição do que deve estar atrás da porta foi escrita em argila há 4.000 anos. Na primavera de 2025, pesquisadores concluíram um projeto importante. A equipe era do Museu Nacional da Dinamarca e da Universidade de Copenhague. Esse projeto levou mais de um século para começar. O museu adquiria tabletes cuneiformes desde o final do século XIX. O museu possuía centenas desses objetos de argila do antigo Oriente Próximo. Eles continham inscrições em sumério e acádio. A escrita surgiu em Uruk há cerca de 5.200 anos. Esse sistema de escrita permaneceu em uso por mais de 3 milênios.
Os tabletes foram catalogados de forma simples e armazenados com cuidado. Estudiosos os manuseavam apenas ocasionalmente. Eles nunca haviam passado por uma análise digital abrangente. A coleção nunca tinha sido lida de forma completa. O projeto que corrigiu isso se chamava Tesouros Escondidos. O pesquisador principal foi o assiriólogo Troels Punk Arbel. Ele trabalhou com uma equipe da Universidade de Copenhague. Eles examinaram textos com mais de 4.000 anos de idade. A equipe digitalizou, identificou e publicou as descobertas. Entre os tabletes da coleção estava um texto escolar. Textos escolares são uma categoria específica de documentos cuneiformes. Eles eram produzidos por estudantes aprendendo a arte da escrita. Os estudantes copiavam formas literárias e administrativas estabelecidas. Um exercício comum era copiar a lista de reis sumérios. Eles registravam os nomes dos reis, suas cidades e seus reinados. Isso era praticado repetidamente nas escolas de Nippur, Ur e Uruk. A lista de reis tornou-se um dos documentos mais reproduzidos na Mesopotâmia. O tablete de Copenhague é uma dessas cópias. Ele contém uma lista real importante. Entre os reis de Uruk, o texto inclui o nome de Gilgamesh. A resposta de Arbel ao achado foi muito precisa. Ele explicou que esta lista é uma das poucas relíquias que sugerem a existência de Gilgamesh. O pesquisador acrescentou que a equipe não sabia que possuía tal documento na Dinamarca. A escolha das palavras é fundamental nesta análise. O texto sugere a existência, mas não prova de forma definitiva. Não é uma confirmação absoluta, mas sim uma sugestão valiosa. Esse tipo de evidência se acumula com outras descobertas. Ela se junta à inscrição de Utu em Ur e à inscrição de Tumal. A evidência também se conecta ao rei Enmebaragesi de Kish. O corpo de evidências não é definitivo, mas é muito significativo. O tablete de Copenhague não apresenta um argumento novo. Ele oferece um novo exemplo de um argumento já conhecido. O museu possui uma cópia de uma lista que outros museus já detêm. Sua importância não é dizer algo que as outras cópias ignoram. Sua importância é ter surgido em um lugar onde ninguém estava procurando. Vale a pena refletir sobre isso por um momento. O Museu Nacional da Dinamarca guardou este tablete por mais de 100 anos. Ele ficou em uma gaveta em Copenhague, longe do sul do Iraque. A distância era de 4.000 quilômetros das planícies aluviais. Enquanto isso, estudiosos debatiam se Gilgamesh era real ou literário. Fassbinder utilizou seu magnetômetro sobre Telwarka durante esse período. As invasões interromperam as escavações e os anos passaram. A anomalia no antigo leito do rio permaneceu intocada por décadas. Então, em 2025, alguém finalmente leu o texto. Essa é a função essencial dos arquivos. Eles guardam objetos além do momento de sua importância original. Eles preservam a história após a destruição das civilizações. Arquivos resistem a guerras, inundações e ao esquecimento institucional. Tudo espera até que alguém abra a gaveta novamente. A história dos estudos sobre Gilgamesh é feita de acúmulos pacientes. George Smith era um assistente no Museu Britânico em 1872. Ele decifrou o tablete do dilúvio e surpreendeu o público. Naquela época, ninguém sabia que a história do dilúvio era mais antiga que o Gênesis. Kramer reconstruiu a morte de Gilgamesh em 1944. Ele usou fragmentos quebrados de Nippur para completar a narrativa. Cavino e Al-Hawi publicaram a versão de Tel Haddad em 2000. Eles confirmaram detalhes sobre o sepultamento coletivo e o nome do filho do rei. Agora, Arbel encontrou uma cópia da lista de reis em 2025. Cada um desses momentos segue o mesmo padrão. Um estudioso analisa um tablete de argila sob uma luminária.
O fragmento ou a tradução adiciona uma nova camada de especificidade. Gilgamesh é uma figura que se recusa a dissolver inteiramente no mito. Ele parece não querer permanecer apenas como um personagem de ficção. Cada geração tenta resolver essa questão histórica complexa. Sempre surge um novo documento que complica a resposta simples. Os documentos não provam que um rei gigante está enterrado sob um rio. Eles sugerem algo mais modesto e muito mais interessante. Um homem governou Uruk no início do 3º milênio antes da Era Comum. Ele foi importante o suficiente para ter uma inscrição contemporânea em Ur. Sua importância política o colocou em listas históricas sérias. Sua memória foi a base para a maior tradição literária do mundo antigo. Essa tradição descreveu seu sepultamento com detalhes físicos impressionantes. Esses detalhes correspondem aos resultados de um levantamento magnético moderno. A natureza divina de Gilgamesh é uma questão teológica. Sua altura de 6 metros é certamente um recurso literário. No entanto, sua existência real continua sendo uma pergunta histórica aberta. A evidência disponível ainda não resolveu esse mistério completamente. Mas a pergunta permanece viva de uma forma especial. Não procuramos o túmulo de Aquiles com magnetômetros de césio. Não catalogamos listas reais para determinar se Ulisses foi histórico. 20 anos após uma pesquisa geofísica, ainda fazemos perguntas sobre Gilgamesh. Questionamos se a estrutura anômala no rio é o que o poema descreve. Essa recusa em encerrar a questão é, por si só, uma evidência. Ela demonstra a persistência de sua figura histórica. A tradição que ele gerou recusa-se a se tornar apenas uma história. O tablete de Copenhague é a página mais recente dessa resistência. Certamente haverá outra página após esta no futuro. Em algum lugar, sob o antigo leito do rio Eufrates, a anomalia espera. Ela está perto de uma cidade com muralhas de 40 metros de espessura. Fica a oeste de um templo dedicado a Anu e Inanna. A anomalia retangular espera há 22 anos desde a pesquisa. Em outro sentido, ela espera há 4.600 anos. O rio Eufrates mudou de curso ao longo do tempo. Os rios não se movem rapidamente, mas mudam ao longo dos séculos. Eles alteram suas margens e depositam novos bancos de areia. Em milhares de anos, um rio pode mudar de lugar inteiramente. O antigo canal torna-se uma depressão seca na paisagem. Ele é preenchido gradualmente por sedimentos trazidos pelo vento. O Eufrates, que Fassbinder mapeou em Tel Warqa, não é o rio atual. O rio moderno corre vários quilômetros a oeste da cidade antiga. O canal antigo passava pelo núcleo urbano de Uruk. Ele alimentava jardins e sistemas que mantinham 40.000 pessoas vivas. Esse canal está seco há muito tempo. Quando o rio se moveu, ele deixou para trás metros de sedimentos. O rio depositou sua carga conforme a corrente perdia velocidade. Isso criou um registro sedimentar de cada inundação e década de declínio. Abaixo desse sedimento está tudo o que o rio cobriu. A arqueologia na Mesopotâmia lida constantemente com esse desafio. O solo naquela região é um arquivo em camadas. Cidades de muitos períodos diferentes ainda estão lá sob a superfície. A anomalia retangular detectada por Fassbinder está dentro desse arquivo. Ela está selada pelo peso de muitos metros de terra e lama. Escavar esse local exigiria um trabalho de campo muito cuidadoso. O Instituto Arqueológico Alemão faz esse trabalho há 100 anos. Pense no significado de todo esse sedimento acumulado. Tudo dentro daquela estrutura esteve em completa escuridão por milênios. Nenhum ar ou luz tocou os objetos desde que o rio retornou. Nenhuma mão humana perturbou o que foi colocado naquele lugar. Os tesouros do cemitério real de Ur sobreviveram por 5.000 anos.
Liras, adornos de ouro e vasos cerimoniais foram preservados pelo solo seco. Os restos dos assistentes permaneceram em posições que podiam ser lidas. O solo de Uruk possui qualidades de preservação muito semelhantes. Escavadores alemães recuperaram selos e tabletes em excelente estado. O que estiver dentro da estrutura permaneceu protegido por 4.600 anos. É possível que a madeira dos instrumentos musicais tenha desaparecido. É provável que os tecidos não tenham sobrevivido. Materiais orgânicos como ofertas de comida e móveis de madeira retornaram à Terra. É assim que os materiais orgânicos sempre acabam. Mas os vasos de cerâmica estariam lá, os objetos de metal estariam lá. Se algum selo de cilindro foi enterrado, ele estaria lá. Se existissem tábuas cuneiformes, elas também estariam lá. A argila sobrevive a quase tudo. A argila cozida é um dos meios de gravação mais duráveis já produzidos. Ela sobreviveu a inundações, incêndios e ao colapso de impérios. Ela resistiu a 4.000 anos de sepultamento em solo aluvial. Tudo isso sem perder uma única marca. Se existirem tábuas naquela estrutura, elas ainda são legíveis. Esse pensamento se move lentamente. Se houver tábuas naquela estrutura, elas ainda são legíveis. Não sabemos o que as tábuas diriam. Não sabemos se alguma tábua foi enterrada com o rei. Nenhum texto nos diz isso diretamente. O poema intitulado A Morte de Gilgamesh lista as pessoas que desceram com ele. O texto menciona as ofertas feitas às divindades do submundo. No entanto, o poema não cita documentos escritos. A ideia de que material escrito acompanhou o sepultamento é apenas uma inferência. Não existe evidência direta sobre isso. Mas a própria epopeia diz que Gilgamesh inscreveu sua história nos muros de Uruk. Ele voltou de sua busca fracassada pela imortalidade e escreveu tudo. Este é o mito da própria origem do poema. O rei aparece como o autor de sua própria lenda. Talvez a história da jornada para encontrar Utnapishtim tenha sido gravada pelo rei. Utnapishtim foi o sobrevivente da inundação e guardião do segredo da vida eterna. Gilgamesh falhou em obter esse segredo. Aquelas inscrições realmente existiram no passado. Não sabemos se cópias foram feitas para o sepultamento. Também não sabemos se as inscrições originais nos muros eram portáteis. Mas o pensamento permanece no arquivo ao lado de todo o resto. O poema que sobreviveu por 4.000 anos diz que o rei o escreveu. O rei pode estar enterrado sob o antigo leito do rio. Isso fica a algumas centenas de metros de onde as tábuas foram lidas. Tábuas foram lidas e relidas ali por séculos. As tábuas com a morte de Gilgamesh foram encontradas em Tel Hadad e Nippur. Elas não foram encontradas na própria cidade de Uruk. O que o solo de Uruk esconde foi apenas parcialmente investigado. O arquivo não está completo. O arquivo nunca está completo. É isso que o lodo nos ensina. Não é um sentimento de desespero, mas algo mais silencioso. Entendemos que o que sabemos é apenas uma parte do que existe. O registro histórico nunca está totalmente aberto. Um estudioso abre uma gaveta de museu em Copenhague. Um geofísico caminha com um magnetômetro pelo sul do Iraque. Um escavador limpa um fragmento no solo de Nippur. Nessas horas, o arquivo ganha mais uma página. As páginas se acumulam lentamente ao longo de gerações. Gilgamesh foi provavelmente um homem real. Ele provavelmente governou Uruk no início do 3º milênio antes da Era Comum. Ele provavelmente construiu ou completou as muralhas da cidade. Ele lutou contra um rei de Kish e venceu. O poema diz que ele foi enterrado sob o rio. O rio levou a notícia de sua morte para o mar. Os animais selvagens ouviram a notícia no silêncio seguinte. O geofísico encontrou uma forma. A forma ainda está lá.
O rio se moveu e deixou a forma para trás, no sedimento seco. A forma permanece na escuridão e no silêncio. Os poemas de 4.000 anos atrás descreviam isso como a condição dos mortos. Diziam que os mortos viviam em uma casa de poeira. Diziam que os mortos comiam argila e bebiam água lamacenta. Diziam que os mortos usavam penas em vez de roupas. Eles se moviam por corredores cinzentos sem luz. Mas também diziam que os grandes entre os mortos recebiam cargos e autoridade. Era um tipo diferente de governo. O poema diz que Gilgamesh foi colocado ao lado de Dumuzi e Ningishzida. Eles são o pastor e a raiz da serpente. Eles presidem a passagem entre os mundos. No entendimento sumério, o submundo não era um castigo. O submundo era simplesmente o outro país. Era o país de baixo. Todos os seres vivos viajam para lá, sem pressa a cada respiração. O rei que queria viver para sempre descobriu que não podia. Então ele recebeu algo diferente. Há um momento no final desta história onde o documento se fecha. É onde o silêncio começa. O arquivo dá lugar ao que ele sempre indicou. Não é uma conclusão ou uma resposta. É um local. O local fica a oeste do Templo do Ano Novo. Ele está no antigo leito do rio Eufrates. Está sob o longo e lento peso do tempo. Existe uma forma retangular no registro magnético do solo. Se o texto for verdadeiro, lá estão a esposa e o filho amados. Lá está o músico que tocava para o rei cansado. O copeiro trazia água do rio que não corre mais. O barbeiro atendia o rei em sua câmara privada. Lá os reis se preparavam para serem vistos. Todos eles estão imóveis. Todos estão na escuridão. O poema diz que isso não é castigo nem paz. É simplesmente a condição de quem já chegou ao destino. Em algum lugar acima deles, o magnetograma guarda a forma das paredes. Em algum lugar acima disso, o lodo guarda a forma de um rio. Esse rio já correu sobre tudo no passado. Acima disso, no ar da noite em Tel Warka, a questão continua aberta. Ela paira sobre o antigo leito do Eufrates. Não se trata de saber se o rei era real. Trata de saber se o que ele queria era possível. Ele queria ser lembrado e conhecido. Ele queria deixar um registro que durasse mais que a carne. Ele inscreveu isso nos muros, diz o poema. Ele enviou o registro para o arquivo. Ele o colocou nas mãos do rio. O rio, em seu modo lento e paciente, ainda guarda o segredo.